Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Nós vamos ler também 17, esses dois versos, tá? Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Agora o 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, perdoa, Senhor, qualquer pecado de nossa alma neste momento. Por Jesus, o seu Filho, Senhor, nós pedimos. Nós desejamos, nesse momento, ouvir a sua voz pelo estudo bíblico, pelo entendimento desse tema que vamos tratar hoje, Senhor, e que realmente os textos se abram para nós, o nosso coração compreenda e receba com obediência, que sejamos grandemente edificados, possamos conhecer um pouco mais do seu amor, da sua graça, da obra do seu Espírito, e sermos edificados, Senhor, a nossa igreja, e sermos uma bênção para este mundo tão perdido. No Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje eu vou fazer uma pausa. Eu anunciei semana passada, coloquei também aviso no grupo dos estudos regulares que nós estamos fazendo no dia do Senhor, tanto de manhã agora como à noite. Eu quero tirar esse domingo para tratar de um assunto, tanto de manhã como à noite. Na verdade, vai ser uma pregação só, um estudo só, dividido em duas partes, né? E por que estou fazendo isso? Os irmãos também sabem, porque hoje nós estamos no aniversário da Reforma Protestante. É um evento que nós não podemos deixar de lembrar, de meditar nesse evento, porque nós somos frutos deste evento, né? Então, se nós formos pensar na nossa igreja inclusive se chama, né, Igreja Batista Reformada, aqui do nosso bairro, do Tapaná, né? Mas não só nossa igreja, na verdade, todo movimento evangélico que possa se dizer realmente evangélico. Vocês sabem que evangélico hoje é um termo muito abrangente e que se perdeu realmente essa ligação com a reforma. Na verdade, precisa de uma outra reforma, mas eu digo, toda a igreja realmente que mantém os princípios da reforma deve agradecer a Deus pela reforma de 1500, né? 1517, 31 de outubro de 1517. Deve agradecer a Deus, por quê? Porque existem como fruto daquela obra lá, aquela obra que o Espírito Santo fez, primeiro através de um homem, e depois de outros homens. Mas na verdade, nós lembramos daquele evento que o Lutero, ele publicou as suas 95 teses contra as indulgências, né? Esse é o dia da reforma. Mas Lutero foi só um homem, dentro de um grande movimento do Espírito Santo que vem antes dele e continuou depois dele. E que levantou vários teólogos, pastores, pregadores da palavra de Deus para buscarem a reforma, lutarem pela reforma da igreja. Então, daquela ocorrência, surgiram os diversos ramos do protestantismo. Igrejas luteranas, reformadas, movimento puritano, o movimento separatista na Inglaterra, as igrejas congregacionais, batistas, presbiterianas,
todas essas denominações modernas que estão aí até hoje, todas elas surgiram deste movimento da Reforma Protestante. Então, e não somente isso, irmãos, mas a Reforma ela teve um efeito não somente religioso, de produzir, de gerar todas essas igrejas e denominações, mas a Reforma, sem dúvida, ela teve um impacto social. Ela não somente tocou na questão eclesiástica, na questão da igreja, mas ela teve impacto na sociedade inteira. Podemos dizer que, no sentido, há um mundo antes da Reforma e um mundo depois da Reforma. É claro que a Reforma não foi o único movimento. No século da Reforma estavam ocorrendo outras mudanças, mas a Reforma se une a outras mudanças que já estavam acontecendo naquele período, e nós podemos dizer que o mundo é como hoje, pelo que estava acontecendo naquele século. Então, com certeza, o mundo seria diferente se aquelas coisas não tivessem acontecido lá. Não somente em termos eclesiásticos, mas em termos sociais, políticos e assim por diante. É um tema muito amplo, e o que eu vou fazer hoje, irmãos, estou explicando primeiro por que nós estamos fazendo essa parada, por que nós estamos comemorando, lembrando este dia, porque a nossa igreja é fruto da Reforma. A nossa igreja local aqui, nossa pequenina igreja, essa pequena comunidade, mas na verdade muitas igrejas pelo Brasil, pelo mundo são fruto da Reforma, e a Reforma realmente mudou o mundo, Então nós temos que lembrar, parar. Por quê, irmãos? Porque nós acreditamos, e esse é o segundo motivo, não simplesmente porque nós somos fruto, olhando para o aspecto meramente humano, mas principalmente por causa do elemento espiritual. Nós acreditamos que a Reforma foi um mover do Espírito Santo de Deus, de forma que todos os eventos de Deus, todas as grandes obras do Senhor, nós devemos estudar para conhecer mais o Senhor. Nós temos a Sagrada Escritura, que é a base da nossa fé, que é o fundamento, como está na nossa confissão, como está nas confissões reformadas. A Bíblia é a palavra de Deus, é a base da nossa fé, da nossa prática. Mas nós temos também a história da igreja, nós temos a história da interpretação deste livro. Nós sabemos que o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus no Pentecostes, nunca abandonou a igreja, nunca. O Espírito Santo esteve acompanhando a igreja nesses 2 milênios. E, portanto, estudar a história da igreja, no certo sentido, é estudar esse acompanhamento do Espírito Santo. Por isso que nós devemos estudar a história da igreja, porque com a história da igreja é claro que não houve só a obra do Espírito Santo, houve a obra do diabo também, e houve a obra do homem no seu pecado também, desde que os apóstolos, como o famoso pastor atual ele diz assim, mais ou menos, desde que os apóstolos colocaram o primeiro pé na missão de espalhar o evangelho de Cristo, os falsos profetas também colocaram outro pé, Então, sempre teve uma batalha entre a verdade e a mentira na história da igreja. Então, nós temos uma obra do Espírito Santo, mas nós temos uma obra do diabo. Nós temos uma obra do homem no seu pecado. O Espírito Santo operando a verdadeira igreja e reformando a igreja, sempre trazendo a igreja às Escrituras, e o diabo e os homens afastando a igreja das Escrituras. Portanto, aonde está o Espírito Santo na história da igreja? Quando a igreja se volta para as Escrituras e se parece com a igreja de Jerusalém, com a igreja primitiva, com a igreja de Atos dos Apóstolos, que era uma igreja imperfeita, mas era uma igreja verdadeira. Quando a igreja se parece com aquela igreja, é porque o Espírito Santo está agindo. Quando a igreja vai se afastando daquela igreja, quando a igreja vai se tornando uma outra coisa, tem outra coisa agindo, é o diabo, é o homem, é o pecado. A reforma, nós podemos dar uma definição básica da reforma, nós cremos nisso,
É o mover do Espírito Santo trazendo os cristãos daquela época para as Escrituras, para o padrão do Novo Testamento, padrão este que tinha sido abandonado ao longo dos séculos por uma deturpação que se foi fazendo doutrinária, prática, do culto e da vida. A deturpação essa operada pela igreja daquela época, que foi se tornando então, irmãos, uma falsa igreja, ou como até diz na nossa confissão, há igrejas que se afastam tanto, que se tornam sinagoga de Satanás. Eu queria até ler isso aqui para vocês, no capítulo da igreja, da nossa confissão de fé. Lembrei agora, é bem interessante nós lermos essa parte aqui, né? Diz assim, só achar aqui, meus irmãos. Então, o parágrafo 3º da nossa confissão diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu, do capítulo sobre a igreja, né? As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. E algumas tanto se degeneraram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Olha só que coisa. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo até o fim deste, para aqueles que creem nele e fazem profissão do seu nome. Irmãos, isso é uma verdade histórica, que uma igreja pode se degenerando tanto ao ponto de se tornar, deixar de ser igreja e se transformar em sinagoga de Satanás. É uma coisa terrível. Mas isso é o que acontece. Tem acontecido muitas vezes ao longo da história. E a reforma foi uma obra do Espírito Santo, trazendo os cristãos daquela época a pensar da seguinte maneira: a nossa igreja é a igreja mesmo? A nossa igreja, ela está parecida com lá o início da igreja? A nossa igreja prega a palavra dos apóstolos? A nossa igreja tem um culto dos apóstolos? A nossa igreja prega o evangelho dos apóstolos? A nossa igreja tem uma piedade apostólica, uma vida santa, conforme os apóstolos ensinaram? A nossa igreja é a igreja? A nossa igreja, ela é a igreja de Cristo? Nós estamos fundamentados na palavra de Deus ou no pensamento humano? E que vai desembocar num ponto: nós adoramos a Deus? Nós servimos a Deus em Cristo, no poder do Espírito Santo? Ou nós estamos adorando um ídolo? Ou nós somos idólatras? Nós somos pessoas que estão adorando um falso Deus? Tudo isso, irmãos, fez ali, o Espírito Santo fez as pessoas pensarem nisso, porque isso era sumamente necessário devido à igreja daquela época, de fato, em muitos sentidos, ter se transformado numa sinagoga de Satanás. Eu comecei com esse texto aqui porque esse texto ele fala para nós exatamente da necessidade de nós olharmos para o passado, observarmos essas grandes obras do Espírito Santo no passado e olharmos para o presente dentro dessa perspectiva do passado, com a influência do passado, olharmos para o presente para buscarmos seguir o passado no que ele é bom. Nem tudo que é do passado é bom, né? Não vamos ser inocentes e dizer assim, tudo que é antigo é bom, porque não é verdade, né? Tem muita coisa podre lá no passado que nós devemos descartar disso, mas o que é bom no passado devemos buscar. Então, no versículo 7, diz assim, vamos ler: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O que é que nós lembramos, irmãos? Do que passou, dos pastores que
falaram a palavra, imitem ele. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é para nós não esquecermos dos pastores antigos, para nós não esquecermos daqueles que falaram para nós da palavra de Deus, que nós devemos não esquecer deles e imitá-los, imitar a fé, imitar a maneira deles viverem. Você lembra de Hebreus 11, né? Que Hebreus 11 era uma lembrança dos cristãos lá do Antigo Testamento, dos cristãos não, dos crentes, né? Os crentes lá do Antigo Testamento, que esperavam Jesus, que esperavam Cristo ainda, eles foram exemplos para nós. Aqui é uma semelhança, lembrem dos pastores, não faz tanto tempo como aqueles lá de Hebreus 11, que foi no tempo da antiga dispensação, no tempo do Antigo Testamento, mas esses pastores tinham vivido há pouco tempo com aqueles irmãos, e eles estavam ali, estiveram ali, pregaram, fundaram igrejas, ou pastorearam igrejas já fundadas, e pregaram a palavra, e viveram uma vida santa. O escritor aos Hebreus diz assim: lembrem deles, e imitem eles, né? Então acho que nós devemos lembrar de Lutero, lembrar dos pré-reformadores, antes de Lutero, lembrar de pastores fiéis antes da reforma, que existiram aí teólogos como Agostinho, por exemplo, que nós devemos lembrar dos que vieram depois de Lutero, lembrar de Calvino, lembrar de Zwingli, lembrar de John Knox, lembrar depois já dos puritanos, John Owen, Jonathan Edwards, lembrar, meus irmãos, de George Whitefield, de John Wesley, lembrar desses pregadores, mais recente agora, Martin Lloyd-Jones, lembrar dos pastores aqui que nós conhecemos da região. Eu posso falar de um pastor que muito me influenciou, o pastor Paulo Anglada, morreu há poucos anos. Esses irmãos que passaram, que já não estão mais entre nós, e que pregaram o Evangelho, que ministraram a palavra de Deus, não devem ser esquecidos. Por causa deles em si, porque nós vamos idolatrá-los, porque nós vamos... Não. Nós vamos amar esses irmãos do passado, mas o nosso interesse principal não está em idolatrá-los, nunca, isso aí não. Mas por causa da palavra que eles pregaram, por causa da piedade que eles viveram. Quando nós pensamos em Martinho Lutero cometeu muitas falhas, e nós não vamos querer, como diz os antigos, né, tapar o sol com a peneira, de jeito nenhum, nem é o nosso interesse nisso. Calvino cometeu falhas, os puritanos, mas nós temos muito a que aprender com eles. A reforma, meus irmãos, é esse olhar para o passado. Aliás, a comemoração da reforma, né? É esse olhar para o passado, para nós aprendermos um pouco com o que aconteceu lá, com o que ocorreu lá, e nós então podemos fazer uma ligação com hoje. Por quê? Porque no versículo 17 já é o hoje. Olha como ele fala, vamos ler aí. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, como é boa a igreja obediente. Como a gente fica triste quando a igreja desobedece. Isso é normal, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que sejam obedientes aos pastores. Por causa dos pastores? Não. Porque eles velam por vossas almas. E como eles velam por vossas almas? Pregando a palavra dos pastores que passaram, é a mesma palavra. Eles cuidam de vocês. Eles vão prestar contas das almas de vocês. Então vocês devem obedecê-los, porque eles estão fazendo um trabalho útil para vocês. Porque eles estão pregando a palavra de Deus, porque eles estão cuidando de vocês. É do maior interesse de vocês obedecê-los, ouvi-los.
E Deus quer assim. E esse é o principal motivo. Tudo por causa de Deus, tudo em honra a Deus, tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus é pregada por eles, mas qual é a ligação deles com os antigos? É que eles pregam a mesma palavra. Então lembre do passado, siga o exemplo, lembre da palavra, lembre que possivelmente aqui nós estamos falando de uma carta que está levantando um alerta quanto à questão da apostasia, e o escritor aos Hebreus está dizendo assim: se for preciso vocês morrerem, como eles morreram, talvez alguns pastores desses tenham sido martirizados, e ele coloca aqui: morram também. E vocês devem, se for preciso morrer por Jesus, morram. E vocês devem ouvir os pastores antigos, porque eles estão no mesmo caminho os novos, porque eles estão no mesmo caminho dos antigos. Então, meus irmãos, qual é a mensagem da reforma hoje? Nós temos que olhar para esses pastores antigos, todos esses que eu citei, alguns do nosso próprio tempo, que já partiram há poucos anos, olhar para os que já partiram há 500 anos, há 200 anos, há 300 anos, aprender com eles há 1000 anos, olhar um pouco ali para os pais da igreja, olhar para esses homens do passado, olhar para os apóstolos, né, que são o maior exemplo para nós de pastores fiéis. Então, olhar, aprender com eles, estudar, e esse é o ponto, aplicar para o nosso tempo. Então, nós não fazemos isso só como estudo, como quem se interessa por antiguidades, sabe? Aquela pessoa que gosta de colecionar coisas antigas, né? Coleciona... O que, Maurício? Que coleciona? Carro antigo. Maurício fez assim, o que, Maurício? Carro antigo, né, Maurício? Gosta de carro, coleciona, né, irmão? Mas o carro antigo é só lá para ficar lá paradão, né? Ele tem medo disco, né? E ele tem medo de quebrar o disco, né? Ele nem usa, ele tem medo de sair com o carro, nem o carro funciona. É só uma coleção, só uma lembrança. Não é o nosso caso. Nós não temos a intenção de ficar lembrando como um colecionador, mas ficar lembrando para uma aplicação prática, para o nosso tempo, porque aquela mensagem é atual. Aquela obra é a obra do Espírito Santo, e a obra do Espírito Santo nunca fica velha. A palavra de Deus nunca fica antiga. Ela se renova, e ela é viva e eficaz hoje. Por isso que nós temos que ouvir os pastores antigos e temos que obedecer os atuais, porque é a mesma palavra. Não importa o tempo que passou, mas nós devemos olhar para os antigos, aprender com eles, imitar a fé deles. Então, na história da igreja acontece assim, irmãos. Nós temos a Escritura, que é a palavra do Espírito Santo escrita pelos apóstolos. Nós temos o passado dos séculos, que vai mostrar as duas obras, a obra do diabo e a obra do Espírito. A obra do diabo afastando as igrejas e fazendo as igrejas sinagogas dele. A obra do Espírito sempre renovando, reformando as igrejas e trazendo-as para o princípio antigo. Então temos essas duas obras. E o que é que nós temos que aprender? Nós temos que aprender com a obra do Espírito Santo. Nós temos que ouvir o Espírito Santo. Mas há um lado também que a gente tem que aprender da obra do diabo. Não com o diabo, nós não aprendemos nada com o diabo, nós aprendemos a nos prevenir, porque o diabo é o mesmo também, né? Então, há um sentido em que você vai aprendendo com o Espírito Santo, com o que ele fez na história da igreja, mas a Bíblia, ela tem alertas quanto ao diabo. Paulo falou do diabo aos Coríntios: cuidado, porque ele vem como anjo de luz, cuidado com ele. Então, nós também não podemos ser inocentes sem conhecer as astúcias de Satanás e as obras de Satanás. De forma que, quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos a obra do Espírito Santo e a obra de Satanás também. E nós temos que nos alertar com aquilo que já aconteceu no passado, com as heresias do passado, que se renovam só, viu, irmão? Muita heresia lá só foi repetir hoje, com outro nome. E com as obras do Espírito Santo, que a obra... Qual é a característica sempre básica?
O diabo afasta o povo da Bíblia. O Espírito Santo leva as pessoas à Bíblia. Esse é o ponto. Nós temos que olhar para os pastores do passado, onde eles foram movidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra, imitar a fé deles e a sua maneira de viver, e até a sua maneira de morrer. Quando eles morreram por Cristo, quando eles foram martirizados ou sofreram por Cristo. O próprio Lutero sofreu, e outros homens sofreram do seu tempo. Pré-reformadores foram mortos. Lutero não foi morto, mas outros antes dele foram mortos por causa da mensagem do Evangelho, e depois dele também, né? Então nós temos que olhar essas obras, ouvir, aprender o que o Espírito Santo fez ao longo da história, baseado sempre na Escritura, o que está de acordo com a Escritura, para nos ajudar a entender inclusive a Escritura. E nós temos que nos afastar da obra do diabo, da obra das trevas. Eu queria falar um pouco disso hoje, eu queria aplicar um pouco isso hoje. O meu tema, como eu coloquei lá no nosso programa, é a mensagem da reforma hoje, porque hoje nós vivemos tempos muito difíceis. Irmãos, existe uma relação muito forte, muito óbvia nas Escrituras, quando o poder religioso, ele é de Deus, ele está agindo, é uma obra do Espírito Santo, há uma influência na sociedade. Quando o poder religioso, ele é do diabo, há uma influência na sociedade. O cristianismo, eu quero tocar nesse ponto. O cristianismo, o que é o cristianismo? Quando nós pensamos hoje, queria que vocês pensassem comigo hoje, o que é o cristianismo? O que é ser cristão? Vocês sabem, não sabem? Que cristianismo tem uma definição muito larga hoje em dia. Vocês sabem que existe cristianismo para todo gosto? Sabem, não sabem? Sabem que cristianismo é difícil de definir nos nossos dias? Isso mostra a confusão sobre ser cristão e sobre o que é cristianismo. Mas o cristianismo é aquele de Cristo, de acordo com a palavra, de acordo especialmente com o Novo Testamento. Ser cristão é ser do caminho de Cristo. Você pode dar um nome de cristão para outras coisas, mas não é autêntico, né? Não é verdadeiro. O cristianismo e ser cristão ao longo da história, ele assume vários significados. Isso tem acontecido, isso não é uma coisa só do nosso tempo, não. Isso é uma coisa ao longo da história. Mas a definição de cristianismo e a definição de ser cristão, ela é genuína quando ela é baseada no cristianismo do Novo Testamento, porque é ali que é o cristianismo. Então, quando eu defino o cristianismo, e outra coisa também junto a isso, o que é a igreja? O que é a igreja? Cristã, olha só. Eu digo assim, igreja cristã. É a igreja do cristianismo. É a igreja de Cristo. Também, meus irmãos, vocês também sabem disso, que é um conceito também muito largo. O que é a igreja? Tudo é igreja? Nós andamos por aqui, por esse conjunto mesmo tem um monte de igrejas. Nós andamos por Belém, há uma porção de igrejas. Há tantas igrejas como há esquinas quase. A igreja para todo lado. Portas abertas, escrito assim, igreja, e diz assim, né? Igreja de Jesus Cristo. Igreja do Reino. Enfim, igreja, vai. Não quero citar nomes aqui, mas vocês sabem. O que é igreja, gente? O que é cristianismo? O que é cristão? O que é igreja? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A reforma trouxe tudo isso. Assim, o que é cristão? O que é igreja? O que é adorar a Deus? O que é servir ao Senhor?
Como separar a igreja verdadeira da falsa igreja? Cristianismo verdadeiro do falso cristianismo. Culto a Deus a culto a ídolos. Idolatria. Todos os cristãos dizem adorar a Deus. Não é verdade? Todas as igrejas dizem adorar a Deus, não é verdade? Ninguém diz assim, olha, nós adoramos a um ídolo. Ninguém. Só que igreja e cristianismo tem uma identidade e ela está enraizada no Novo Testamento, e é esse povo que adora a Deus. O outro, se for só o rótulo, se for só o nome, não adorará a Deus, adorará um ídolo. Eu estou lendo com vocês o livro de 1 Reis, e é uma coisa interessante, porque no Antigo Testamento, preste bem atenção nisso, tinha os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Esses 3 ofícios, eles foram instituídos por Deus e eles tinham um significado religioso. O rei devia levar o povo a adorar a Deus, devia ser como Davi, que era fiel, devia ser como Salomão no início, porque depois até Salomão falhou. Eles deveriam adorar a Deus. E vocês viram como o texto diz aqui? Bora dar uma olhadinha aqui, irmãos, em 1 Reis 16. Olha comigo aí, por favor. 1 Reis 16. Olha Acabe. Versículo 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal, a casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais que irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias Iel, o Betelita, edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito, e fundou em... Bom, isso aqui já não é interessante para esse momento. Eu só quero mostrar para vocês aqui. Veja que Acabe irritou o Senhor. E lá no versículo 25 diz que o rei, que era o pai dele, o rei anterior, ele fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou nos caminhos de Jeroboão. Veja o que diz, versículo 26. E andou em todos os caminhos de filho de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Ele fez pecar quem? Israel. O rei tinha que ser um exemplo e tinha que levar o povo a obedecer a Deus. Mas esses reis eram maus, eram ímpios e faziam pecar a Israel. Veja a influência de um líder mau, perverso. Como ele faz pecar um povo. Isso é histórico, irmãos. Isso é histórico. Um governante mau é um mau exemplo. Influencia para o mal toda a nação. Mas aqui eu quero chamar a atenção de que esses reis, eles no Antigo Testamento, eles tinham ofício religioso, de maneira que isso aponta para que, quando a religião de Israel estava funcionando bem, como na época de Davi era temente a Deus. Ele pecou lá com Batseba, né? Vocês sabem disso, foi vergonhoso, mas ele no geral era temente a Deus, e ele influenciava a sociedade beneficamente. Há uma influência do poder religioso sobre a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando a religiosidade ela é realmente genuína, quando há um cristianismo genuíno, quando há uma igreja genuína, quando os ofícios, lá naquele tempo tinha os ofícios, que era rei, sacerdote, profeta, estava apontando para Jesus. Hoje nós temos ofícios. Nós não temos mais rei, não temos mais sacerdote, temos mais profeta. A igreja, naquela época, a fé em Deus e a igreja estava muito ligada
ao poder do Estado. Hoje não. Hoje não. Mas a relação é a mesma. Quando a igreja, nos seus ofícios, é isso que eu quero dizer, ela está funcionando bem, quando os pastores são verdadeiros pastores, quando a igreja é verdadeira igreja, a sociedade, ela é iluminada. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Vocês são sal da terra e a luz do mundo. O apóstolo Paulo disse, olha, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, meus irmãos, vamos imaginar o mundo como um quarto escuro. O mundo é um quarto escuro. E você acende, só para efeito de comparação, de ilustração, você acende uma vela naquele quarto escuro. O quarto está escuro, mas a vela ilumina e todo mundo sabe onde ela está. Ela é a luz daquele quarto, ela ilumina aquele quarto, ela dá um direcionamento. As pessoas que estão no quarto começam a enxergar o quarto por causa da vela. E é uma influência benéfica daquela pequena luz sobre o quarto. Mas se bate um vento e a vela apaga, a vela ainda está lá, mas ela não ilumina mais. Ela é trevas junto com as trevas do quarto, e ela não funciona mais, ela não ilumina mais, ela não mostra mais o quarto, as pessoas não conhecem mais o quarto, não podem mais ver o quarto. Irmãos, a igreja é assim também. Quando os reis de Israel, no poder religioso que eles tinham, eram tementes, eles iluminavam a sociedade, como Davi. Mas quando era um Acabe, meu Deus do céu, ele jogou Israel na lama da idolatria, na escuridão do pecado. Irmãos amados, a igreja, se for uma vela apagada, o quarto vai ficar escuro. Essa é a artimanha, esse é o propósito de Satanás, apagar a vela. É levantar uma igreja só com o nome de igreja, entendem? É chamar de cristianismo só o rótulo, mas a luz acabou. O diabo é o que, irmãos? É o pai da mentira. Meus irmãos, vocês sabem que eu quase não falo no diabo aqui, né? Porque não tem necessidade de estar falando do diabo, né? Mas tem hora que tem que falar no diabo. E por isso, não fique assustado de eu estar falando muito nele hoje, tá bom? Porque a gente tem que falar no que é necessário falar. Isso é muito necessário falar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o diabo, ele tem um trabalho de apagar a vela, de afastar as igrejas da Bíblia, de fazer com que haja uma piedade e um cristianismo falsificado. E quando ele consegue isso, preste bem atenção, quando ele consegue isso, ele consegue a vitória sobre a sociedade inteira. Porque se Satanás conseguir fazer com que cristianismo seja qualquer coisa menos verdadeiro cristianismo, que igreja seja qualquer coisa menos verdadeira igreja, que culto seja qualquer coisa menos verdadeiro culto, que vida piedosa seja qualquer coisa menos vida piedosa de verdade, aí não há esperança, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque a igreja é sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus disse que se o sol não salgar, para que serve? A não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Acabou. Quando nós estudamos a reforma, nós vamos descobrir que a igreja, ela se perverteu. E se for você estudar a igreja da época da reforma, havia coisas absurdas, irmãos. Imoralidades, coisas horríveis por parte do clero. Comércio da fé, ganância, todo tipo de imundícia, de podridão que há nesse mundo. Havia uma crise teológica, uma confusão doutrinária em muitos sentidos. O diabo conseguiu uma sinagoga dele.
com o nome de cristianismo, com o nome de igreja, com o nome de culto, com o nome de religião cristã. A igreja estava vendida para o Estado. A igreja estava cheia de poder temporal, cheia de poder deste mundo, interessado no poder. Ser pastor, entre aspas, ou padre, ou o que for, ou bispo, papa, pensando mais na questão dos grandes escalões, né? Era interessante pelo poder, pelo domínio que esses homens tinham, político, material. Não se importavam com as almas. As questões espirituais, os grandes temas, a questão é como estar em paz com Deus, não importava mais. A sociedade foi se tornando, consequentemente, com um falso cristianismo, e daí vem o ódio, as guerras, até as guerras santas, as guerras em nome de Deus, a perseguição a hereges, a morte a quem pensa diferente, a tentativa de implantar a fé pela força política e das armas. Tudo tão diferente do Novo Testamento, tão diferente daquele cristianismo, tão diferente da igreja de lá. Quando a vela se apagou, a sociedade inteira foi caindo em trevas. Ainda havia resquícios do passado. Ainda havia uma certa moralidade e um certo princípio lá do passado, com certeza. Do tempo que a vela era acesa. Mas a vida não havia mais, não estava mais. Nós observamos, meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos que no Novo Testamento há uma igreja viva, há uma obra do Espírito Santo, e a igreja proclama o Evangelho, e a igreja cultua Deus em Cristo verdadeiramente, e a igreja crê em Jesus. A igreja vive uma vida santa e piedosa. A igreja começa a influenciar a sociedade. É a vela que está acesa, é a lâmpada que está brilhando. A igreja não usa o poder político, a igreja não usa o poder das armas, a igreja não se une ao Estado. Ainda que o Estado, Paulo fala em Romanos 13 que é a instituição divina e tem a sua função, mas a igreja não se associa a ele. A igreja é separada do Estado. Mas na medida que a vela foi se apagando, na medida que o diabo foi penetrando com as suas falsidades, tudo mudou. As doutrinas foram se perdendo, enterradas por um mar de tradições humanas. O culto foi sendo deturpado. A ceia se transformou na missa. A piedade se transformou em uma falsa piedade, em hipocrisia. Os crimes e os erros, o Estado foi se misturando com a igreja ao ponto das coisas estarem corrompidas. Um corrompeu o outro. Terrível. Na época de Lutero, era assustador. Onde é que está o cristianismo? Hoje, onde é que está o cristianismo hoje? O que está acontecendo conosco hoje? Nós hoje vivemos um tempo em que nós temos um cristianismo também muito geral, uma visão também de um cristianismo muito geral, indefinida. Nós temos muitas igrejas, nós temos muitas ideias e pensamentos. Nós vivemos, irmãos, um tempo em que
não se sabe direito o que é ser cristão, não se sabe direito o que é igreja, e não se sabe direito o que é culto, e não se sabe o que é piedade. E nós vemos um tempo, me parece, que eu posso dizer também, que a vela também está apagada, e que a sociedade está em trevas. Nós vemos um tempo, meus irmãos, em que veio uma pandemia e trouxe muita dor, muito sofrimento. E o Senhor Jesus fez a previsão de que haveriam pestes, terremotos, todas essas coisas, até a sua volta. Isso é cumprimento das suas profecias. Isso mostra que há um Deus irado com a humanidade. Onde tem pandemia, porque tem pecado. A pandemia é como que um alerta divino dizendo assim: olha, há pecado no mundo. E um dia eu vou trazer algo muito pior que uma pandemia, o terrível dia do juízo. A pandemia trouxe tanta dor, mortes, 600 mil mortes no Brasil. No nosso país, meus irmãos, como eu falei, igrejas deturpadas, tantas igrejas, tantos cristianismos ao gosto do freguês, uma pandemia, há uma crise política, há uma polarização cheia de ódio. Estamos vendo as pessoas se degladiarem nas redes sociais. Estamos vendo as pessoas se ofenderem, chamarem palavrão. Estamos vendo as pessoas se odiarem. E quase se matarem em palavras. E o pior é que tudo isso, muitas vezes protagonizado por cristãos, professos. Nós estamos vendo, meus irmãos, esse tipo de coisa, esse tipo de ocorrência está diante de nossos olhos. E o que dizer então da igreja? O que nós podemos aprender da igreja, daquele tempo para hoje? Nós estamos vendo cada vez mais cristãos também quererem os benefícios do Estado e do poder para o seu cristianismo. Nós estamos vendo crescer o movimento homossexual. Nós estamos vendo crescer a ideia, observem bem, isso está nos atingindo diretamente, de que dizer que a homossexualidade é pecado é igual ao racismo. Que essas coisas estão na mesma linha. Está sendo feita uma acusação cheia de ódio em nome de um suposto amor pelo próximo, contra qualquer insinuação de que a homossexualidade é um pecado. E o que nós estamos vendo de resposta supostamente cristã a isso é mais ódio. Mais ódio. Eu estou colocando apenas algumas coisas para os irmãos, para vocês perceberem o seguinte. A história se repete. Cristianismo ao gosto do freguês. Uma sociedade cada vez mais corrompida. E isso o homossexualismo é isso. Romanos capítulo 1, o que vai dizer? É o final da corrupção. Homens com homens, mulheres com mulheres. Qual é o motivo? Porque aquele escritor que eu disse de Família Tornatônica, ele vai agora, parece que colocar um personagem gay nas histórias em quadrinhos. Sim. Ele vai enquadrar isso aí. E os desenhos que ele assistiu antigamente, tudo vai ser. Que vai ter, tudo hoje vai ter isso. Exatamente. Isso, Padre, verdade. Então nós temos visto isso crescer. E os cristãos, professos cristãos,
Como estão respondendo a isso? Permitam-me dizer, irmãos, é ódio contra ódio. Ódio de ambos os lados. Nós temos visto nas redes. E um desejo, como lá no passado, de ter os benefícios do Estado, de ter o poder do governo a nosso favor, como se a igreja tivesse grande necessidade para se fortalecer e crescer, necessidade do poder do Estado. Essas coisas, irmãos, mostram uma certa associação com o que acontecia lá na época da Reforma. Todas essas coisas. Qual é o caminho hoje? Deixa eu lhes dizer. O caminho hoje é reforma. Precisamos de reforma hoje. Deus operou uma grande obra. A reforma foi um avivamento do Espírito Santo. Foi uma obra do Espírito Santo. Deus operou uma grande obra naquela época. Transformou a sociedade e fez com que aqueles homens chegassem a uma doutrina verdadeira. Qual foi a primeira grande causa de Lutero? Vocês lembram? A doutrina da justificação pela fé. E as 95 teses eram contra o quê? Vocês lembram? Contra as indulgências. Todos esses aspectos aí, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero dizer aos irmãos, tocam na minha relação com Deus. Como eu posso ter paz com Deus? Essa é a grande questão de Lutero. Justificado diante de Deus, em Cristo, pela fé, para sempre. Está na nossa confissão. Essa é uma doutrina reformada, bíblica. Deus, como eu tenho paz com Deus, como eu posso estar em comunhão com Ele. Daí tudo muda, irmãos. Aí é o cristianismo verdadeiro, porque é o cristianismo em Cristo. Dali a vida daquele homem foi sendo transformada. Ele teve falhas? Teve. Por quê? Porque ele era filho do seu tempo. Ele tinha muitas ideias equivocadas nele. Ele falhou em muitas formas. Mas a reforma foi prosseguindo. Quando você chega na reforma puritana, você vê já um aperfeiçoamento tal da reforma, que você percebe ali, irmãos, a piedade, a compreensão que eles tinham, muito melhor até do que os primeiros reformadores. E você chega no movimento batista, que é um movimento da reforma. E não estou dizendo que não houve falhas, que não houve erros entre batistas, mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que aqueles irmãos avançaram na reforma, e a nossa confissão, eu creio, foi um avanço tal na reforma, que por isso nós subscrevemos a nossa confissão, porque nós cremos que ela tem o princípio das Escrituras. O que isso causou na sociedade? Uma mudança extraordinária. Hoje nós precisamos de reforma, de avivamento, de uma obra do Espírito Santo, para contermos essa onda de impiedade dos nossos tempos. É o mesmo remédio, é o mesmo Evangelho, é nós sermos igreja do Novo Testamento. É isso, irmãos. É nós pregarmos o Evangelho. É isso. Hoje à noite eu vou falar, essa é a segunda parte, vou parar por aqui. Hoje à noite eu vou falar sobre o que o Evangelho, o que essa reforma produz na igreja e na sociedade. O que ela fez a partir do século XVI para cá, e o que ela faz hoje. Deus, quando opera hoje, por seu Espírito Santo, faz hoje. Como é que nós vamos enfrentar o problema homossexual que está se apresentando aí para nós? E está nos taxando de pessoas perversas, que odiamos os homossexuais. Como vamos responder a isso? Como vamos responder, irmãos, à pressão da sociedade que cada vez mais se volta contra os princípios da palavra de Deus? Como vamos responder a isso? Deixa eu lhes dizer. Uma reforma. Uma reforma.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos hoje falar hoje à noite disso, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, obrigado, porque nós podemos estudar um pouco, Senhor, falar um pouco, refletir um pouco sobre este assunto tão precioso, tão fundamental, que é, Senhor Deus, a reforma, para aprendermos com aqueles antigos pastores e para, junto com eles, Senhor Deus Todo-Poderoso, seguindo o exemplo deles, seguimos ao Senhor. A palavra que eles pregaram, crer, a maneira como eles viveram, viver, e os pastores hoje possam seguir aquele exemplo, para que a palavra se fortaleça, cresça em nosso meio cada vez mais, nesse país cada vez mais, no nome santo de Jesus. Louvado seja o seu nome, hoje e para sempre, ó Senhor Jesus Cristo. Opera entre nós o que fizeste naquele passado, Senhor, hoje pedimos, que assim seja em Jesus.